Nosso Feeling Podcast. Histórias compartilhadas por artistas, profissionais da música, do entretenimento e da comunicação. Nosso Feeling Podcast. Oi, pessoal! A gente está aqui no começo da nossa segunda temporada do Nosso Feeling Podcast. Eu sou a Luíse Raine. E eu sou o Luciano Gomes. A gente vai falar sobre o universo da música, vai receber personalidades, pessoas da indústria, pra gente ter essa troca verdadeira, ouvir os bastidores, que é o que a gente mais gosta de fazer. E hoje eu tô com uma pessoa que eu sou uma espécie de pupila dela. É uma jornalista de música incrível, que ela veio assim do interior do Rio de Janeiro. Se a gente der um zoomzinho, a gente vai lá pra Volta Redonda, permeia pelos palcos, pelos prêmios, TV, rádio, podcasts, salas de aula, inclusive, onde ela trabalha essa tendência da música. Foi onde eu conheci especialmente ela com seus programas como visionária de novos talentos. Ela adora colaborar com esse universo. E, ao mesmo tempo, agora, trazendo o seu lado mais maternal, carregando o Bento nessa barriga, que é, inclusive, o que a gente vai receber hoje, que é essa energia toda, junto com Fabiane Pereira e Bento. Aê! Nossa Fabi. Tá preparada, Luciano? Preparada, Fabi Pereira. Vamos que vamos contar esses bastidores aí. Pouco tempo que a gente se conhece. Né? Quanto tempo vocês conhecem já, gente? Eu entrei na rádio em 2010. 2010, então? 2010, outubro de 2010. 14 anos. Mas provavelmente a Fabi ela vai contar um pouco a história dela. Ela começou na FM Dia. Eu comecei na FM Dia. Na verdade, eu entrei em rádio, a FM Dia MPB-FM tem 18 anos. Esse ano fez 18. Então, eu trabalhei lá por um mês só na FM Dia. Eu depois... também, fui demitida. Tipo, se arrependam-se, não é mesmo? Então, foi em 2005 para 2006 eu trabalhei lá, fiquei um mês na parte de promoção da rádio. Então, provavelmente a gente se cruzou ali, mas Talvez. não se conheceu. Eu acho que a maior decepção não é a palavra, a maior, sei lá, é frustração, enfim, do Renato Rangel foi, cara, eu demiti a Fabi, porque ele me demitiu, Renato. E hoje você tá onde tá, né, Fabi? Não é? Então, assim, gente, se eu for demitido, tá tudo certo. Fiquem bem. Inclusive, Fabi, eu queria só... A gente fala de jornalista e eu acho que quando a gente se forma, né, tem uma possibilidade, infinidade de assuntos pra se falar. Em que momento você fala assim, cara, vou falar de música com a tua história? O que reverbera nesse lugar? Em nenhum momento, assim. Eu acho que eu cheguei no jornalismo musical muito porque a vida me levou do que foi porque eu quis. Eu sempre quis ser repórter de guerra. E a minha segunda opção era repórter política. Eu amo política. E eu amo também essas coisas de conflitos, sabe? Palestina, Israel. Eu gosto, me interesso. Então... A minha primeira faísca no jornalismo foi ver o Pedro Bial, em 89, cobrindo a guerra. E eu me lembro que ele entrou ao vivo no Fantástico e foi falar sobre a guerra que estava acontecendo na época, que, se eu não me engano, era a guerra do Golfo. Capaz, que foi nessa época, mais ou menos ali. Não tenho muita certeza. E teve um bombardeio atrás dele, na hora que ele estava ao vivo falando. E isso me fascinou. E o Pedro Bial é um jornalista... que eu acho que, em termos de tudo que é possível fazer no jornalismo, o Pedro Bial fez. Tanto é que ele está indo para o entretenimento também. Não é? E eu sempre falo, quando me perguntam, você quer trabalhar na Globo? Quero o lugar do Pedro Bial. Não, e ele é um cara que tá permeando muito na música agora, né? Recebendo muito artista no programa. Como entrevistador, ele sempre conversou muito com a galera da música. Mas ele é um jornalista que ele foi apresentador de programa de jornal, né? Ele era o apresentador do Fantástico durante muito tempo. Ele foi correspondente internacional durante muito tempo, foi correspondente de guerra. Então, é um leque de opções. Reality show. Reality show. Talvez, eu acho até que ele mais, eu acho que a Glória Maria, se tivesse mais tempo, talvez pudesse ir por esse lado mais de entretenimento, que ela não foi tanto. Mas eu acho que o Pedro Bial, ele tem uma carreira no jornalismo que é muito bonita, assim, sabe, de se ver. E ele foi a minha primeira faísca. Mas eu fui pra música pelos estágios. As oportunidades acabaram surgindo na área da música. Mas eu confesso que eu vendo, por exemplo, cobertura de eleição, eu fico, por que eu não fiz política? Até hoje eu tenho um rançozinho. Mas você mudaria, assim, você acha, de repente? Eu acho que a cobertura política, especialmente, na verdade, toda a cobertura jornalística ela é feita de fontes, né? E fontes você não cria de um dia para o outro, você cria com o tempo. Então, se hoje eu tenho facilidade para entrevistar determinado artista, é porque ele também me acompanha há muito tempo. Então, eu acho que hoje, a essa altura, fazer uma troca, né, e do jornalismo musical para o jornalismo político seria um pouco mais complicado. Fora que eu acho que eu sou muito passional, então eu não sei se eu... Seu lado Ariana, entendeu? Eu não sei se eu ia cobrir, né...
conseguir ter uma imparcialidade ali. Eu não sei se eu seria muito imparcial numa cobertura política que tem a extrema-direita e o outro lado, entendeu? Não deixa de ser uma guerra, né? Você que falou sobre ser jornalista de guerra. Mas que coisa, primeira vez que eu ouço na vida você falar esse lance. Porque você não me ouve, Lu. Vai ser uma lavação de roupa suja. Mas como foi essa história, por exemplo, de tanto ver lá, você falou do Pedro Bial, aquela coisa toda. Guerra com entretenimento são coisas completamente distintas. Mas quando eu desisti de fazer isso, eu sei exatamente quando foi. Eu trabalhava na TV Brasil, eu fui estagiária da TV Brasil e fiquei lá 7 anos, né? Entre estagiária, jornalista contratada e produtora. E aí, eu, estagiária ainda, fui cobrir um tiroteio. Vidigal Rocinha. Meu Deus. Aí você viu na pele, né? Um pouco com você. E aí eu precisei ficar dentro do camburão da polícia, eu e todos os jornalistas, porque era o que tinha de blindado. Sim. Dentro do túnel. Até hoje, eu tenho pânico de passar por túnel, qualquer túnel que seja. Porque eu era muito foca ainda e eu lembro disso. Então, naquele momento, eu cheguei na redação da TV e falei, me transfira para a parte de produção, porque eu não quero fazer esse jornalismo. Eu tô falando de mais ou menos 2003, 2002, 2003. O Rio de Janeiro era outro Rio de Janeiro, né? Tinha muito mais guerras em morros da zona sul do Rio. Hoje a gente vê com menos frequência, né? Mas espalhou Se espalhou pro restante da cidade, é verdade. Mas isso foi o que me fez desistir. Eu falei, não, jornalista de guerra não dá pra mim. Ainda bem, né, Fabi? Mas eu sou viciada em todos os filmes de jornalismo de guerra. Você consegue dar vazão a esse desejo? De alguma forma, sim. Eu acho que é muito fascinante, assim, a profissão de jornalista, quando você vai descobrir aquilo que é muito diferente de você. A música hoje permeia muito a minha vida. Eu sou casada com um empresário de música, meus amigos são todos da música, a maior parte deles. O mundo virou, né? Em cima dessa parte. Exato. E aí eu tenho muito interesse em cobrir aquilo que é muito diferente de mim, sabe? Sim. Mas tem algum lance, por exemplo, geralmente quando a gente senta com algum artista para entrevistar e você entende de onde veio essa veia, né, da paixão pela música, é geralmente de uma questão de infância, de pai. Existiu isso na sua história? Sim, essa referência em algum lugar? Principalmente do rádio. A minha mãe, isso eu acho que o Luciano já ouviu. A minha mãe, a minha casa em Volta Redonda, a casa da minha mãe em Volta Redonda, é uma emissora de rádio completamente esquizofrênica. Porque se você vai pra cozinha, é rádio de notícia. Porque ela que ela tá fazendo almoço, ela precisa ouvir a notícia. Se você vai pra Copa, é rádio de música. Tem sentido. Se você vai pro quarto, é rádio de igreja. Rádio de... Gospel, né? Não, aquela... É gospel, não deixa de ser, porque é religiosa. Mas aquela... Da Igreja Católica, cristã. Uma rádio Aparecida. Rádio Aparecida. Passa a missa o dia inteiro. Sei. E aí tem os programas que entrevistam os padres de todos os lugares, enfim. Então, e não é que assim, o rádio tá ligado na cozinha, na Copa tá desligado. Não. É um em cada lugar. Tá tudo ligado. Tem sentido, não tá errado, não. Está absolutamente tudo assim ligado. Assim funciona, você... E você sabe qual foi o primeiro presente que a minha mãe deu pro meu filho? Um rádio. Você jura? Aí, ó, o quarto do Bento tem um radinho tipo esse. E eu acho muito bonitinho que eu vejo aqueles rios na internet, né? Falando assim, a criança vendo rádio, fala, Alexa, para de falar. E é rádio. Eu acho que lá em casa vai ser meio assim, porque... Rádio já tem no quarto do Bento. Eu tô adorando ver o lado dela agora sendo entrevistada e nós dois entrevistadores dela. Porque eu sempre vivi, né? E vi ela entrevistando os convidados. Tá sendo mais legal. Fácil entrevistar, viu? Você acha, gente? Eu acho o contrário, assim. Acho que entrevistar tem um preparo, né? Porque a gente estuda a vida da pessoa e você fica ali, assim, muito atento, assim. Então, é interessante esse lugar, né? E te entrevistar é interessante também, porque eu te ouvia há muito tempo, né? Quando eu era de rádio já. Ouvia o seu programa, o Faro, onde você descobria novos talentos. E hoje estar com você é um mix de aprendizado, de honra, assim. Eu queria muito que você soubesse disso. E falando sobre o Faro, ali era um programa, e você ainda tem muito essa veia, né? Visionária, de entender as tendências do mercado, o que está rolando, o que vem por aí. Em que momento você acha que você começa a ter esse olhar mais preparado para poder dar o crivo do que está acontecendo, assim, Fabi? Porque isso é um lance interessante, né? De não só ser uma consumidora, mas de poder ditar para o mercado mesmo que anda acontecendo de movimento. Lu, eu particularmente acho que eu nunca achei que eu pudesse dar o crivo e não acho ainda. Porque eu acho que música é muito o que a gente gosta. Tem uma frase do Gilberto Gil que eu gosto muito, tem várias frases do Gil que eu gosto muito, mas tem uma que ele diz que música boa é aquela música que toca a gente, seja na cabeça, no quadril ou no coração.
E a gente vive num país que é muito diverso. Então, assim, eu não posso dar juízo de valor da música que é feita no Rio de Janeiro ser melhor do que a música que é feita na Bahia, em detrimento da música paraense. Eu acho que é impossível a gente fazer isso num país como o Brasil, sabe? O Faro caiu na minha vida de paraquedas. Vamos começar? Conta. Conta que eu tô curioso, eu não conheço essa história. Não, para. O que aconteceu foi que, me corrija também se eu tiver com lacunas de esquecimento, mas nós tínhamos uma apresentadora do Faro que era apresentador do horário. Era a Kelly, na verdade, a Kelly Muniz, hoje tá na mas JB. era sempre a Kelly? Não, na verdade, foram vários outros locutores. O Faro, na verdade, ele representava mais do que a locução, que eram, assim, são locutores que fazem o trabalho... Era durante o horário da locução dela? Faziam, gravavam, na verdade. Mas, assim, eles faziam o que estava escrito, o que a produção montava. Então, primeiro foi o Dudu Félix, que era produtor. Não, primeiro foi o Yuri. Yuri, porque eu cheguei depois. O Yuri Almeida foi ele que... O falecido Yuri, DJ Yuri. Ele... Na verdade, eu entro no lugar dele na rádio. Quando Exato. ele sai, eu entro, né? O Yuri, ele que chegou para a direção da rádio, falou, a gente precisa de um programa. Ele era baiano, e ele via a efervescência que estava acontecendo na Bahia. Sim. E dizia, a gente precisa de um programa que mostre o novo da música popular brasileira. Legal você dar nome aos bois, para falar que foi ele o Yuri que criou o Faro. Legal. A ideia, Legal, inclusive o nome, que eu nunca achei bom. Eu acabei de fazer o Faro sem achar o nome bom. Mas ele falava Faro de farejar, e aí tinha uma logo que era uma patinha de cachorro, que eu sempre achei ruim aquilo. Mas... Eu também. No fundo eu também. A logo eu não gostava, mas o nome eu gostava. Acho que é legal, farejando novos talentos. Não deixa... E acabou que virou uma marca, né? Tudo é Faro, Flor é Faro, né? Virou uma referência, coisa, como a Lu falou aqui. E o Yuri que criou, então, o Faro. E aí, com a saída do Yuri da rádio, ele acabou fazendo... O Yuri, sim, tinha um faro para novos artistas, faro para tendência, muito apurado. Ele saiu da MPB-FM, entrou o Luciano, e aí o assistente do Yuri, se eu não me engano, não era assistente a palavra, mas a pessoa que era o braço direito do Yuri era o Dudu. Dudu Félix. E aí o Dudu acabou se tornando esse programador. A assistente do Dudu era a Juliana. E a Juliana acabou se tornando essa programadora. Aí o Dudu sai, vai para Universal Music, a Juliana fica no lugar dele. Como produtores. Eles, na verdade, eles montavam todo a montagem do programa, literalmente, né, fazer uma produção e montagem do programa. Isso. O roteiro do programa. O locutor ia lá só lia. Então não tinha envolvimento, assim. A Kelly... outro locutor também que estivesse gravasse, ele não tinha um envolvimento. Sim. Aí sim vem ela e procura. Não, aí o que aconteceu, na verdade, que me fez procurar o Luciano foi porque o Silva, na época, estava lançando já o primeiro para o segundo disco, tinha ido na MPB e tinha sido entrevistado por um locutor do horário. E esse locutor do horário fez uma pergunta fora do roteiro que dizia, mas por que Silva? Silva é um nome tão comum. Não é melhor você colocar outro nome? Eita, meu Deus. E o Silva se sentiu, na ocasião, super chateado com aquela pergunta / provocação e veio comentar comigo. Só um detalhe, só um parênteses aqui. A Fabi Pereira era uma excelente assessora de imprensa do mercado. Eu lembro que você era assessora do Mosca e de N outros artistas. Eu só vou lembrar do Mosca. Inclusive, já vinha do mercado, na verdade. Eu já era da MPB-FM. Eu era assessora de imprensa da MPB-FM, da Miranda. Já existia Miranda? Acho que quando você entrou no ar... Não existia ainda. Veio depois. Eu era eu tinha uma empresa de assessoria de imprensa, Valentina Comunicação, que é a minha empresa até hoje ainda de emitir nota. E eu fazia assessoria de imprensa de vários artistas. E da MPB-FM. Então tinha o conhecimento dela. Então, já permeava no meio ali. Já permeava no meio. Que depois eu posso também dizer por que eu saí da TV Brasil e fui para assessoria de imprensa. Mas, enfim. O Silva que me deu que me fez esse comentário. Eu falei, cara, eu tenho que falar para o Luciano que a gente precisa ter alguém que entenda a cena, que viva a cena. Porque é muito diferente. Isso eu trago para mim. Eu faço todos os meus roteiros. Quando alguém me contrata para ser mestre de cerimônia de alguma coisa ou para entrevistar alguma coisa, eu já coloco no meu orçamento roteiro. Porque não é que eu seja a melhor pessoa de roteiro, mas eu sei muito o que eu quero saber daquele artista. Então, o roteiro, na minha opinião, precisa ser feito por quem vai entrevistar. Óbvio que se você tá numa grande empresa, tipo TV Globo, duvido que o Pedro Bial faça os próprios roteiros, mas aquela revisão final,
Claro, é preciso ser feita, claro. tem que se Você tem envolver. mais propriedade do assunto, né? Exato. Você não fica vendido nunca, na verdade. E você assim, tem que pesquisar. E você pesquisa muito também. Eu pesquiso muito também. Eu acho que esse é o meu grande diferencial. Eu pesquiso muito. E aí eu cheguei pro Luciano e falei, Luciano, eu não cheguei pra ele e falei assim, me coloca no ar. Eu falei, vamos fazer uma seleção e entrevistar pessoas que vivam essa cena. Na época, da época do Faro, né, que teve essa transição, tínhamos o Cinemateque, tínhamos alguns lugares no Rio de Janeiro que vivenciava muito essa cena. Sim. O Estúdio RJ, Sim, né? Estúdio RJ, Tínhamos né? casas no Rio de Janeiro que ajudava a fomentar essa cena. Aí eu cheguei pro Luciano e o Luciano falou, Fabi, faz uma lista e vamos fazer piloto. Isso é legal você me lembrar, porque eu não lembro. Eu só lembro do piloto. Mas você não lembra que isso rolou? Eu lembro da história, você propondo. Eu me lembro até as pessoas que foram fazer piloto e eram pessoas, assim, super conhecidas na cidade, sabe? Que realmente vivenciavam a cena. Só que eu tinha um diretor muito exigente e ele não gostava de nenhum. Nenhum. E assim, a gente fez uma lista de, sei lá, 15 nomes, que depois nos bastidores eu posso te falar quais. E o Luciano, não. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, Luciano, eu vou fazer o teste. Aí eu me lembro dele me falar isso, que ele também não vai se lembrar, e falou assim, mas Fabi, você tem o sotaque de Volta Redonda. Não, gente. E aí, calma que depois você fala. O que eu fiz? Voltando Daqui aqui. a pouco você Eu não lembro. vai ter defesa, Eu disse Luciano, não para 15 possíveis apresentadores, né? Para uns 10, com Olha certeza. só como é que estava escrito, então. Ó. É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Pô, que eu Ótima não sabia defesa. isso. Mas sabe uma coisa que eu fiz quando ele me disse do meu sotaque? Ele falou assim, você tem um sotaque... E eu ainda tenho esse sotaque, carrego e vou carregar pra sempre, mas, de fato, era um sotaque bem mais carregado. Eu fui E é pro uma outra Google... época, Fabi, também, né? Em relação ao sotaque. Tipo, no rádio, você sente isso? Que é o quê? Que era uma outra época em relação ao Era uma sotaque outra TV e rádio, época, né? era uma outra Os cursos época. de rádio tinham essa coisa de Sim. você extinguir o seu sotaque Exato. pra manter um neutro. Atenuar. Exatamente. Foi o que ele me disse. Você tem que atenuar o seu sotaque. Palavras de rádio. Aham. E sabe o que eu fiz? Eu fui pro Google e procurei fonoaudióloga que tirou o sotaque da Grazi Massafera. Ela foi, isso eu lembro. Eu falei mentira que eu fiz. Encontrei Maravilhosa. Leila Mendes, Aham, maravilhosa. famosíssima, Leila. Maravilhosa. E fiz o roteiro do meu piloto e fiz a Leila me treinar. E aí... Mas calma, antes disso, eu já tinha feito uns 10 testes com o Luciano. 4. Eu lembro Não, de 4 não, só. não. Não, eu só lembro de 4. Porque tem aquele ditado, né? Quem apanha Ela não aumenta. esquece, mas quem bate esquece. Essa que o Nelson Rubens, eu aumento para no evento. Ô, Luciano. Pô, 12 pilotos? Eu Não, 22. Que isso, gente? Nossa! E aí, mas sempre tinha uma coisinha. Sempre tinha uma coisinha. Até que eu fui procurar a Leila. E ela me fez ler o roteiro, né? Atenuando todos os sotaques. Eu me lembro muito que a gente estava na sala de reunião e o Luciano ainda falou assim, mas quem é? Quem é essa? E era eu. Porque realmente mudou Dessa muito, evolução, né? assim. Mudou completamente. Bom, assim, eu entrei Ela é no tinhosa. Faro. Quando começa... Assim, eu entrei no Faro. Durante os 3, 4 meses, a Leila me acompanhou. Era o que você não vai lembrar, no programa de meia hora. Ficou É. tão bom que virou 1 hora. Isso também você não Não, essa era, parte você pode falar. Era, se não me engano, às quintas, às 10. Era 10 quinta, a 10 e era meia. quinta, 9h30. Aí 9h30. você passou para as 10 às 11. É isso aí, então 1 hora de programa para dar um espaço maior para novos talentos. Porque é E durante os impressionante. 10 anos eu te pedi mais 1 hora e Mais você 1 não me deu. Não, eu queria fazer de segunda a sexta, meio-dia também. É meu sonho. Mas, enfim, esse espaço que a MPB deu para esses artistas, eles são gratos até hoje. É. Por isso que quando eu estou numa reunião, a gente que trabalha com música ainda, eu que faço hoje divulgação de rádio, atendo várias rádios de conteúdos, então tenho sempre reunião com alguns lugares, eu pergunto, mas o que você faz, quem você é? Aí quando eu falo, porque eu era da MPB FM, responsável pelo artista da MPB FM. Mentira, por que a rádio acabou? Aí isso é um outro papo, né? Isso é um outro assunto. Mas realmente o Faro ajudou muito nesse sentido, porque vários novos artistas, eu trabalho hoje com a Laboratório Fantasma, graças ao Faro MPB e graças a Fabi Pereira, que me apresentou. E por isso que nossas histórias elas Se cruzam, se né? cruzam por causa disso. Um foi ajudando o outro, mas sempre mirando para cima, puxando assim, você pode mais. Eu não sabia dos 22, eu acho que foram só 4. Mas você pode mais, você pode melhorar. A Não, ponto realmente e de tinha ver uma hoje coisa- o talento que ela virou.
Pô, eu fico orgulhoso de ver um Sem Censura. Eu tô passando o carro na frente dos banhos, mas eu fico orgulhoso de ver um Sem Censura. Eu fico orgulhoso de ver um Rio to See, ela porque a Fabi, é isso que eu falei no início, né? Ela domina todas as áreas, assim. Você chegou a trabalhar com impresso, obviamente, por conta da assessoria? Só como estagiária. Assim, mas rolou no impresso? Fiz como assessora de imprensa, mas fui... Olha que essa história é interessante. Eu fui estagiária do JB... Jornal. Do jornal, meu chefe foi o Boechat no dia que as Torres Gêmeas caíram. 2001. Eu era estagiária. Eu não lembrava do Boechat. Eu era estagiária. O Boechat era o diretor da redação do JB. Que experiência, E eu, na minha ignorância, eu não sabia o que era o World Trade Center. 2001, gente, internet assim, a rodo. Não tinha, assim, eu nunca tinha ido a Nova York em 2001. Eu não sabia o que era o World Trade Center. E aí eu chego, foca... na redação. Explica o que é FOCA também, porque a gente está com estudante de comunicação aqui vendo FOCA é o nosso estudante podcast. de comunicação, é aquela pessoa que ainda está muito no início. Então, e bota no front. Você tem que atender a DP, a madrugada, você fica lá esperando. Exatamente. E aí, todo mundo olhando pra televisão, hipnotizado. Eu tinha chegado da faculdade e ia direto pro meu estágio. Você pegou tudo batendo? Todo mundo hipnotizado. Não, já tinha batido, tava todo mundo hipnotizado vendo, mas aquela cena foi reproduzida milhares de vezes. E pediram, todo mundo, tem que ver... E aí eu falei um pouco em voz alta, porque eu não falo muito baixo, o que é o World Trade Center? Aquilo todo mundo virou pra mim, assim. Quem é essa ET que caiu aqui na redação? Então, assim, a minha experiência no impresso foi muito curta. Mas tem essa história com o Boechat maravilhosa. E trabalhar com o Boechat são dois fenômenos ali, né? Dois acontecimentos, assim, na verdade. Até aproveitar que vocês estão aqui, que é o universo de rádio, né? Fabi, Luciano, eu trabalhei em rádio também. Como que você vê, assim, como que vocês veem a importância do rádio quando a gente fala de novos talentos hoje em dia? Porque é muito fácil o rádio consagrar ou ratificar quem já é consagrado. Em termos e falando até, tendo trabalhado na Mood, que era uma rádio que a Fabi teve, né? Que eu te conheci com o Faro. 3 anos locutora da Mood FM, e na época você tinha um Faro na Mood, né? Que é justamente esse programa de novos talentos, assim. É entender hoje qual o papel, porque tem muito artista, Fabi, que deve vir até você novo, independente, que te pergunta, eu invisto, até no Luciano, eu invisto em rádio ou não? Deixa eu só falar uma coisa o que é bem legal da Fabi, que eu estou sempre junto também quando eu levo artista para ser entrevistado. Ela sempre tem a pergunta que é, qual a importância do rádio para você? Toda entrevista ela faz essa pergunta, para provocar realmente o artista. E acho que é uma unanimidade, todo mundo falando da importância do rádio. Enfim, que isso. Eu acho que tem muitas formas de responder a sua pergunta, sabe? O rádio, ele não abraça a geração de hoje. Então, eu entendo os artistas que não colocam no seu planejamento o rádio. Porque ele realmente não abraça. Se a gente for pegar hoje as rádios das grades do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vê pouquíssimos artistas da nova cena tocando dentro da programação. Essa é a falta que a MPB FM faz, né? É a falta de uma MPB FM e é também, na minha opinião, uma postura muito de diretores da mesma geração, sim, na maioria das vezes acima dos 60 anos, homens brancos heteronormativos sentados em berços esplêndidos, que não saem de casa para ver show. Então, é difícil mesmo. Ou assistem os mesmos shows, na verdade. Né? Caetano, Gil, Chico Buarque, que eu amo, mas não vai viver para sempre, né? Então, eu acho que existe essa questão. O rádio, em termos de diretoria, em termos de que quem tem o poder da caneta ainda é muito velho. Ainda não saiu da década de 80. Então, tem essa questão. Agora, verdade seja dita, não se faz um hit sem passar pelo rádio. Não tem como. Você pode ser uma cantora, um cantor que tenha milhares de visualizações nas plataformas digitais. Se você não está no rádio, você é nichado. E eu sempre utilizo Volta Redonda como exemplo. Se Volta Redonda não conhece, você é nichado. E Volta Redonda é 1h30 do Rio de Janeiro. Não estou falando que Volta Redonda é no interior do... Bem pensado. Então, se você não tá no rádio, você não atingiu a massa. E eu fiz jornalismo para atingir a massa. Seja na televisão aberta, seja no rádio. Eu quero me comunicar com a massa. Primeiro porque eu vim da massa, sou da massa, gosto de ser da massa e vivo num país de discrepâncias sociais muito grande. Então, o rádio é prestador de serviço. Se a gente tem hoje uma música brasileira que educa, é porque a gente tem um rádio que durante muitos anos tocou
muito abertamente, Noel Rosa, Sim. Pixinguinha, Tom Jobim, João Gilberto, Edu Lobo e vários outros artistas que ajudaram a educar. Rita Lee, quando se torna trilha de mulher, Malu Mulher, da TV Globo, ajuda a educar um país. Ajuda o feminismo, sem ter esse nome ainda, a conquistar lugares que não tinha conquistado ainda. A primeira vez que eu ouvi falar de cordel não foi na escola, foi com uma música do Lenine. Então, o rádio ele precisa entender que ele é um prestador de serviço. Só que ele só vai entender isso quando pessoas que fazem rádio entenderem isso. E não acharem que rádio é uma empresa privada que só precisa visar lucro. Não dá. Sim, até porque quando você... É uma visão meio romântica essa minha, mas é o que eu acredito de verdade, não, sabe? Dá para as coisas andarem juntas. Dá para pensar no lucro, mas dá para você também pensar como prestação de serviço, não só, como eu falei, para a população, mas como também educação, cultura. O rádio tem essa importância. Mas, enfim, a gente tem que tomar cuidado porque realmente é um mundo, como você falou, fechado. Sim. Isso é muito fechado, assim. Os diretores das rádios, eles andam em círculo. Eles saem de uma rádio, vai para outra, sai dessa, vai para outra. Às vezes volta para mesmo. Não tem renovação de diretoria em rádio. Hoje eu estou na Nova Brasil, que é a maior rede de rádio de promoção de música brasileira. Eu tenho um diretor que é mais novo do que eu de idade, que eu gosto muito de trabalhar com ele, mas eu bato de frente com ele sempre. Ele sempre vem para mim, lá vem você querendo promover cultura. Sim, porque precisa ter alguém dentro de uma empresa que está muito focada no lucro, querendo promover cultura, sabe? Sim. É preciso. Se você não provocar isso nele, a coisa não anda também, né? Isso que a Fabi falou também é interessante quando a gente fala dos artistas, né? Do ponto de vista de quem vai procurar uma rádio para tocar. Os novos artistas hoje se baseiam muito em algoritmos, né? Nos números de streaming. E muitas vezes não há venda de ingressos de show. Eu acho que é importante, quando você fala, Fabi, entender o papel da própria rádio, TV fora do digital, para essa busca de novos horizontes para esses artistas mesmo, para essa prestação de serviço em termos musicais e propriamente culturais, como você disse, né? E, de fato, muita gente não coloca no planejamento, até porque muitas vezes é inacessível estar no rádio, mas... Que é uma outra questão complexa. Exatamente. Mas que é importante, porque esse lugar porque é muito fácil você conversar com o seu público e você já tê-lo na mão. E não se preocupar em buscar novos públicos. Eu tenho um exemplo perfeito, que é sobre o Xamã. Eu falei isso com ele uma vez que eu entrevistei ele até. O Xamã, ele né, dentro do nicho do rap, etc., alguns anos atrás, e ele fez uma matéria para o Fantástico, uma matéria especial sobre a infância dele, seropédica, etc. e tal, mostrando todo o percorrer dele na vida pessoal, dele vendendo em camelô, etc. e tal. E a minha mãe assistiu essa matéria. A minha mãe se apaixonou pelo Xamã, a minha mãe começou a ouvir Xamã. Então, assim, às vezes, os artistas, ele tem muito essa questão da preocupação de aumentar aquele número dentro do público que já está na mão e não se preocupar em novos públicos, em novas conquistas que trazem outros tipos de receitas também. Com certeza. Sabe? Esse ponto é muito e importante. eu acho que, mais do que isso que você está dizendo, é o artista compreender a importância de ser artista num país como o Brasil. Perfeito. A importância de ser artista popular num país como o Brasil. Porque... é um privilégio você ser artista num país como o Brasil, que é muito rico, que é muito plural, que tem culturas muito diferentes. Então, é um privilégio. E aí você vai querer ficar nichado, porque aquele nicho, de alguma maneira, tá te abraçando, porque aquele nicho, de alguma maneira, tá te dando dinheiro. E você esquece a premissa, assim como a premissa do jornalista é ser prestador de serviço, a premissa do artista, que é ir onde o povo está. Então, eu acho que rádio e televisão, especialmente televisão aberta, muita gente fala para mim assim, muita gente que trabalha comigo, né? O Luciano já ouviu pessoas falando isso comigo, assim, Fabi, ninguém da sua idade defende tanto rádio e televisão. Isso é verdade. Mas... ninguém da minha idade do Rio de Janeiro, né? Porque se você for pra Volta Redonda, tá todo mundo vendo o Luciano Huck domingo, gente. Como que você vai ignorar isso? Mas você tem um lugar diferente, Fabi, eu preciso levantar esse ponto. É diferente você defender rádio por ouvir música. Você traz cultura através do rádio. Consegue entender a diferença? Você é uma pesquisadora. É o papel do rádio. O que falta, na verdade, é o rádio dar espaço para que outras pessoas, como eu, estejam na frente do microfone. Sim. Isso é que falta. Eu sempre falei isso pro Luciano, se cada rádio do Brasil tivesse o Faro uma vez por semana, 1 hora por semana, era outra coisa.
Era uma vez por semana, 1 hora por semana. Vocês são um espaço muito grande, gente, né? Eu quero meio-dia todos os dias, mas... Agora que vai ter bebê, meu Deus. Eu acho que o que falta é oportunidade, é espaço. E não tem. Se você pegar a programação das rádios cariocas, você não precisa ir para muito longe, não. As rádios do Rio de Janeiro. Não tem. É verdade. Aquela locução mais básica, né? Assim, e é uma você até se confunde. Que rádio que eu tô mesmo? Porque é tudo igual, é meio plastificado, engessado. E até o locutor muitas vezes quer ter esse espaço mesmo e ele se vira nos 30 dentro daquele 1 minutinho que você tá falando pra dar o máximo de informação. E é isso, assim. E os locutores que se destacam normalmente fazem exatamente isso que você está dizendo. Eu tenho uma amiga que ela é da Rádio Mix de São Paulo, a Juliana Molina. Sim. E ela faz muito... e ela faz muito isso. Ela tem, às vezes, 1 minuto para dar uma informação. E ela trabalha numa rádio que é a Rádio Mix, que tem muita música internacional. E a Ju traz muita informação fora do que está na pauta, para naquele minuto ela conseguir conscientizar os ouvintes dela, e era um sucesso absoluto. Ela deu um salto. Ela foi locutora também lá da Nova Brasil, trabalhamos juntos lá. Ela e Márcio Cruz faziam um radar, o radar antigo. Pô, aquele programa era sensacional. Enfim, a rádio acabou migrando para outro caminho, aquela coisa toda, mas ela é um talento, o Márcio Cruz também é um talento. Mas ela tá num segmento realmente que o rádio buscava isso. Ela tinha uma coisa dentro dela ali que ela queria fazer algo diferente. E aí começaram a tolir ela, e eu percebi aquilo ali, eu falei, não vai dar certo. Esse muito difícil. Modelo de rádio que querem que ela faça, na época, mudar o radar de foco, eu falei, não vai dar certo. Tanto é que ela pediu as contas. É muito difícil você ter dentro de rádios, comerciais ou não, tá? Eu não estou dizendo só as rádios comerciais, porque dificilmente você vê também programas 100% autorais em rádios públicas. Você vê programas... Tem, mais do que nas comerciais, mas não é uma premissa, não é uma verdade absoluta que todas as rádios públicas têm programas autorais. Agora, em rádio comercial, eu conto nos dedos os programas autorais que existem. Não tem. É muito difícil você conseguir, dentro de uma rádio comercial, ter um espaço autoral. E aí, nesse ponto, eu sou muito grata, tive muita sorte, porque eu nunca tive censura em nenhuma emissora que eu trabalhei. Nunca. Eu toco de calcinha preta a Emicida sem nenhum problema. E eu tenho... porque você conquistou esse espaço Eu tenho também, um diretor, Danilo, que ele fala, seu programa tinha que se chamar... como é que é o nome que ele dá pro meu programa, gente? Terra de Ninguém. O seu programa tinha que chamar Terra de Ninguém, porque Danilo, você toca um abraço pro São Paulino Danilo, cara. Mas realmente eu saía e ele herdou a Fabi, né? Não deve estar fácil, mas... Porque realmente eu não tenho problema. Com quem eu vou entrevistar? Já entrevistei do ex-jogador Raí, uma entrevista super politizada, porque eu também gosto muito de trazer esse foco para as minhas entrevistas, até, sei lá, recentemente... Não sei, Gabi Amarantos, e não tenho problema, não tenho. Sim. Nunca tive problema de censura, mas o Luciano falou, você conquistou isso. Mas não é uma conquista fácil, porque é um pé com na ele porta, eu briguei já inúmeras vezes. Mas era assim, era um embate, era um debate, um embate, pra gente chegar num consenso. E a gente conseguia chegar num consenso. Tanto é que você tá na minha frente aqui, não teve uma briga generalizada. Eram as briguinhas que a gente queria, na verdade, o melhor pro produto, para ela e pra rádio, eu defendendo. Então, a gente chegava lá. Mas eu queria levantar essa bola que você falou agora. Tipo assim, a falta que tem em programas assim desse nível, jornalistas envolvidos nesse ponto. No fundo, é uma pena que isso aconteça, mas por conta disso você se destacou. E por conta disso, veio desde a época da MPB, conquistando depois através da Paradiso primeiro, depois na MUD, depois na Nova Brasil e agora no Sem Censura. E esse espaço você foi construindo, criando esse respeito todo. E aí, por conta disso também, essa ausência, né, de pessoas que façam o mesmo trabalho que você. Aí você vai ganhar um prêmio APCA em São Paulo. Tem outro prêmio que eu esqueci que você ganhou também relacionado a isso. Porque, na verdade, o nicho estava ali. Ninguém estava olhando para ele. Você que pescou essa oportunidade, pô. É assim, o que você está dizendo faz sentido, sim, mas é muito triste a gente saber que tem pouquíssimas mulheres autorais fazendo programas autorais no rádio.
na geração anterior à minha, eu só cito Patrícia Palumbo. Eu não cito mais nenhuma Ela outra. foi sua referência, lembro de você. Ela sempre foi minha referência. Hoje, da minha geração, tenho pares 2 ou 3, no máximo. E eu tô falando de Brasil. E sabe o que é também, Fabi? É muito ruim isso. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: chegando lá, faça caber mais gente. Eu tento, mas não há espaço. Não te dão espaço. Não me tem. dão oportunidade para fazer caber mais gente. E tem esse lance da remuneração do rádio também, né? Que eu acho que é um ponto. É claro que quando você tem um projeto autoral, você pode correr atrás de patrocínio, etc. Mas quando você vai pela veia mais tradicional ali, é muito complexo. E eu vivi isso muito no rádio, assim, né? De tentar... E quando eu falo que eu me inspirei muito em você e em outras comunicadoras, porque é esse lugar de levar cultura, o máximo possível numa era que é muito digital, é muito rasa, assim. E quando você bate na porta, vamos criar, gente, vamos levar cultura, deixa a gente falar, confia em mim, não sei o quê. Não dá tanto espaço por N questões, né, que o próprio rádio tem, enfim, da dinâmica dele, da engrenagem que roda. E isso que você falou faz todo sentido. E aí você desanima. Então, a minha saída do rádio também... Eu tô no rádio hoje em dia num outro lugar, né? Não como locutora, mas como jornalista, com uma coluna. Mas, assim, como locutora ali nessa tentativa, isso foi um ponto que me fez falar assim... Ok, eu prefiro agora dar um respiro, ir pra TV e tal, pra voltar no outro patamar, sabe? Eu acho que essa questão de remuneração... E aí não é só no rádio, é no jornalismo. É muito complicada. Você tem razão. Mas eu achei eu achei um jeito, digamos assim, de burlar isso. Conta pra gente. Que foi através de projetos autorais, assim. Então, eu faço muito projetos autorais Papo de música, é legal você falar também dele. Baseado em verbas de subsídios governamentais. Sim. Então, teve um ano, que eu acho que foi ano passado. Não, foi 2022. Eu me inscrevi em 22 editais. Foi o ano... 22 é seu número, né? E eu passei em 2. Olha. Só que esses 2 que eu passei me deram fôlego para eu conseguir fazer rádio, para eu conseguir fazer outras coisas. E eu não posso também deixar de falar que eu tenho uma baita sorte de ter uma parceria muito longeva com a Natura Musical. A Natura Musical pegou minha mão na época do Faro, há bastante tempo. Até hoje. E todos os projetos que eu faço radiofônicos, eu levo para a Natura Musical. Eu pergunto, tem a ver, tem sinergia com vocês e tal? E desde então eles estão comigo. E é uma parceria que me chancela dentro da Nova Brasil, porque muitas vezes eu só consigo levar os artistas que eu quero levar, porque eu tenho uma marca forte por trás me apoiando. Mas você conquistou isso. Tô falando, você conquistou... Mas, Lu, eu acho que, assim, são conquistas que você vai cavando, sabe? Porque tem hora que você não tem muito pra onde ir. Sim. Você tem que ir cavando, sabe? Eu consegui... E tem gente interessada. Acho legal falar isso, né, Fabi? Tem marcas interessadas. Tem marcas interessadas. Tem muita gente interessada. E nesse ponto eu tenho que também dar mérito pro Luciano, porque ele... Tá sendo mais elogio do que crítica. Porque ele me ajudou a alinhavar o meu modelo de negócio com a Nova Brasil, que é um modelo de negócio muito bom pra mim. E bom pra Nova Brasil também. E bom pra Nova Brasil. Não, pra eles, Danilo óbvio. adora. A Danilo te adora. Pra eles, óbvio. Mas, assim, é um modelo de negócio bom pra mim, que eu consigo fazer o meu trabalho com independência, com autoralidade, tendo uma marca legal e me remunerando bem. Então, e isso vem desde o Faro. Mas, assim, não aprendi isso em curso nem nada. Eu falei, como que eu posso fazer? Sim. E aí foi de um edital pro outro. O próprio Faro, muitos editais, a gente conseguiu uma verba pequena. Isso dá pra gente fazer aqui, isso dá pra gente fazer lá. Eu me lembro do Faro completando 10 anos, nós estávamos na Sul América Paradiso. A gente tinha uma verba de 10 mil reais pra fazer um show de 10 anos do Faro. Nossa! E a gente fez. Na época da pandemia, eu fiz um festival digital do Faro com 30 mil reais. Que era o dinheiro que eu tinha. Na época, né? O Oi me deu uma grana, não sei o quê. E assim, eu aprendi a trabalhar com verba pequena. Por um lado é péssimo, porque, claro, as pessoas acabam não sendo remuneradas como deveriam. Sim. Mas a coisa acontece. E aí, um festival que, num primeiro momento, eu tinha 30 mil para fazer, a outra edição foi no Cerco Voador. É isso. E eu tinha um baita patrocínio. Você precisa, às vezes, fazer um primeiro para sair da inércia. Eu estava, inclusive, ontem no evento no Laura Alvim, e aí lembrei do festival. Teve um festival do Faro também. Teve os 10 anos. E aí eu lembro que eu conheci a Duda Beat ali. Exatamente. A Duda Beat. Exatamente. E aí a gente no camarim lá... Rubel. Exatamente. Isso. Então, assim, são artistas que hoje...
eles são gratos a você e pode ser uma grana pequena, mas fala assim, Fabi, vambora, tamo junto, que o que você fez por mim, eu vou lembrar disso. Acontece muito comigo também. Isso é uma coisa muito legal, assim, que... É um legado, né? Poderosíssimo também. Eu acho que todo mundo tem muita... Eu acho, né? Não sei se é todo mundo, mas todo mundo... As pessoas têm gratidão por quem deu a primeira oportunidade. Eu brigo muito com o Luciano, mas... Agora empatou. Crítica e elogio tá empate. Mas eu tenho muita gratidão por ele ter me dado esse espaço, sabe? Ele podia não ter dado. E eu realmente teria feito um outro modelo de carreira. Ele que tinha a caneta na mão e disse, vai, depois a gente vê o BO que vai ser. Mas ter essa oportunidade é muito importante, sabe? Tocar pela primeira vez, a primeira entrevista da Lineker no rádio foi no Faro. O Criolo também, na MPB. O Criolo também. Então, assim, são artistas que hoje eu sei que se eu ligar... estreou num projeto. Quantas vezes o Rubel, coitado do Rubel, eu já tô até sem graça. Eu vou estrear alguma coisa, Rubel, eu preciso de você. Conterrâneo lá de Fernando Noronha. Volta Redonda. Volta Redonda, onde que eu tirei Fernando Noronha? Nossa, foi longe. Nossa, Fernando Noronha, Rubel, a gente onde que eu tirei isso? Mas assim... Quantas vezes eu ligo, sabe? O próprio festival que a gente fez na Nova Brasil FM em 2022 foi muito à base de amizade. Foi. A gente pedia, olha, Duda, dá pra você participar do show do Gilson, os Bala Desejos? Dá pra você fazer... Aquele festival, por exemplo, foi um projetaço, né? Na verdade, eu tava saindo e eu quis deixar realmente, falei assim, vou deixar um legado aqui também. Aí eu me juntei com o Fabi. Falei, vamos fazer nós dois aqui. Não ganhamos nada, ganhamos só... Tapinha nas costas. Tapinha nas costas, mas foi bem legal por causa disso. Que fomentou, tipo, uma cena. As amizades que ela fez, e no meu caso, com os artistas mais consagrados, que a gente conseguiu fazer uma dobradinha festival. Não, a primeira vez que o Criolo tocou com o Diogo Nogueira e foi aquele espetáculo. Isso. Eu lembro do Afonso perguntando pra mim, falou, Luciano, mas... o Criolo escolheu aqui o Diogo Nogueira, você tem certeza? Cara, na hora lá, deu um match, né? Total. Ele até falou assim, cara, a gente vai fazer os projetos juntos. Nem sei se rolou, mas... Mas eu acho que rolou depois um single dos dois juntos, um samba. Fomos, de certa forma, nós dois que fizemos isso acontecer. Isso é toda uma ramificação, Eu acho que eu tenho uma coisa que eu trago desde... pela minha história e tal... Cara, eu não tenho medo de ser ridícula. Eu não tenho medo de... Porque acontece muito. Eu tenho muitas amigas que pararam, assim, profissionalmente, por medo do que os outros vão achar. Eu nunca tive medo do que os outros iam achar. Porque é uma missão muito poderosa sua, assim, né? Lu, eu não sei se é isso, assim. Eu acho que vem muito da personalidade, assim. Eu acho que quando você é do interior e vem para uma cidade como o Rio de Janeiro, na época que eu vim... Você veio com 18 pra cá? 17. Eu tinha 17 anos quando eu vim pro Rio de Janeiro. Eu acho que você... Ou você tem coragem, ou você volta pra Volta Redonda. E isso não era opção pra mim. Então, eu precisava ter coragem. Claro que o jovem... tanto, né, pra vir. O jovem já tem coragem, né? O jovem é uma coisa que você fica assim... Mas não é tão fácil sair de uma cidade... Com toda a estrutura que você tem. Vir pra uma selva de pedra. Não é fácil, mas eu tive muitas vantagens sociais. Meus pais bancaram a minha vinda, meus pais bancaram a minha faculdade. Eu tive muitas vantagens sociais. Mas, ainda assim, profissionalmente, eu nunca tive medo de pedir, sabe? Luciano, deixa eu fazer. Fulano de tal, deixa eu fazer. Tipo, o não eu já tenho. E outra, se eu levasse não, até hoje eu sou assim. Se eu levo não... A única coisa que vai ser é mais um trabalho para eu pedir 2 vezes. Porque assim... Ou fazer outro caminho também, né? Mas eu acho que hoje em dia, e muita gente fala para mim, mas hoje é muito fácil para você. Não, gente, eu levo a mesma quantidade de não que eu levava antes. Sim. Talvez até mais, porque os sonhos são maiores e aí os nãos acabam sendo maiores também. Mas eu só peço mais vezes, sabe? Eu sou muito insistente. Falando do primeiro não, dos 4 pilotos que vocês disseram. Dos 22. Você imaginava, depois de começar realmente naquele espaço lá do Faro, que era pequeno, depois cresceu para 1 hora, você imaginava estar onde? Imaginava muito mais. Imagino muito mais. O que você imagina, Fabi? Eu quero apresentar um programa de televisão, um programa de entrevistas musicais em TV aberta. O lugar, você já tem tudo isso na sua cabeça? Eu quero o lugar do Bial. Eu tô falando sério, assim, eu quero o lugar, não ele em si, mas assim, eu quero o horário, eu quero esse prestígio. Eu fiz jornalismo para isso.
E hoje, pô, assim, a gente tava falando, o Bial... Bial, não tô te desejando nada, tá? Só tô te dizendo... Não, mas é porque o Bial uma hora também vai cansar, gente, entendeu? Não, então sabe o que eu acho muito interessante em programas como o do Bial? Em programas como Sem Censura, por exemplo, que eu participo como você já tá falando, você já tá nesse espaço. Música, é que você fala com uma massa e você fala de assuntos muito variados. Porque eu amo falar sobre música, mas eu também quero falar sobre vários outros assuntos. E dá pra linkar também, né, Dá Fabi? pra linkar. Música dá pra sempre linkar. permeia. Política, por exemplo, tem Dá muito super assunto. pra linkar. Você tá falando do Bial, se não me engano, é São Brasil, que ele tem feito agora, São Brasil. Não, é Conversa com Bial. Não, sim, mas ele tem... O de música? São Brasil. São Brasil. É. Eu vi a entrevista que ele teve recentemente, acho que foi o Gilberto Gil, ele fez o Paralamas. Você já entrevistou toda essa turma. Eu vi quando eu tomei um susto aqui entrevistando, há 5 anos atrás, sei lá. Marisa Monte, Caetano, Gilberto Gil. Vendo essa turma, daqui a pouco é natural que as pessoas olhem para você e enxerguem você, que além de tudo hoje está no Sem Censura. Alô, Boninho. Aquele espaço está ali. Manda o link pro Boninho. Mas não é... Apresentar o estrela da casa, aquela assim, né? Falando do Bial, essa que... semana ele usou uma entrevista minha que eu fiz com o Thiaguinho. Olha, que massa. No programa que ele entrevistou o Sorriso Maroto. Vai estar tão próximo como você não imagina. E é muito sobre ponte também, né? O Sem Censura acaba te colocando nesse lugar de já estar na TV ali, com visibilidade. E aí uma pílula dessa que o Bial usa, e daqui a pouco isso. Você mas aí que tá. Ele usou minha entrevista na rádio. Que é a entrevista que eu fiz com o Thiaguinho no rádio. É isso aí. Ele pegou um trechinho lá que ele fez. Ele falou, nunca falei, o Thiaguinho falou, nunca falei isso, então vou abrir meu coração. Mas também tem isso, ela viralizou no Sem Censura agora quando ela deu um depoimento sobre o Silvio Santos. Conta um pouquinho dessa história aí. Cara, o Silvio Santos, volta a falar, eu sou cria de televisão aberta. Eu fui criança nos anos 80. Anos 80, gente, você tinha 3 canais. Band, Globo e SBT. Era o que você tinha. SBT, você vinha Chaves, Chapolin e Pica-Pau. E Chiquititas. Isso dia de semana. Depois nos 90, sim. Né? Chiquititas foi mais pra frente. E programa Silvio Santos. Era o que você via. Quem quer dinheiro. Quem quer dinheiro, topa tudo por dinheiro. Aquele de Domingo amor. no Parque. Tinha vários. Eu cresci vendo isso. Assim, meu pai adorava. Cresci vendo a Praça é Nossa. Meu pai gostava. Meu pai era o tio pavê. Ele adorava aquele humor da Praça é Nossa, da velha surda. Ele gostava muito disso. Então eu cresci vendo. E eu entrei na faculdade com a certeza de que eu ia entrevistar o Silvio Santos. Porque era o que a minha monografia seria sobre o Silvio Santos. Então eu precisava entrevistar o Silvio Santos. E aí eu participei agora com a morte dele do programa Sem Censura, que foi em homenagem ao Silvio Santos, e contei a minha história, que resumidamente uma noite eu já estava assim com um limite de entrega da minha monografia muito em cima. E se eu não entregasse naquele prazo, precisaria pagar mais um semestre de faculdade. Falei, vou tentar por e-mail. Meu e-mail na época, Hotmail, todo mundo falou, nossa, mas eu tenho Hotmail até hoje. Tudo bem, gente, mas Hotmail naquela época era a única opção. Era Hotmail Ball, era uma coisa assim. E aí eu tentei vários e-mails do Silvio Santos, voltava, eu riscava. Mas você foi criando os e-mails? Eu sabia que era @sbt.com.br, porque eu já tinha tentado falar com a assessoria de imprensa deles ao longo do último ano. E o e-mail era o nome da assessora, sobrenome da assessora, @sbt.com.br. Então eu fiz uma dedução que o do Silvio Santos que o do Silvio Santos ou era silvio.santos, @sbt. E aí eu mandava, voltava, não não voltou. Você não lembra que era qual? Você lembra? Eu acho que era Senor.abravanel. Eu acho, mas eu não tenho certeza. Se eu falar que eu vou estar mentindo, porque eu não me lembro Você mesmo. não tem esse e-mail mais? Cara, olha só, eu não só não tenho e-mail, como a minha monografia não tá nem digitalizada, porque eu entreguei a monografia em 2003, gente. Eu levei uma máquina pra fazer foto com o Silvio, aquela shot, como é que é o nome daquela Cybershot. Cybershot. Eu fiquei tão nervosa que eu não tenho foto com o Silvio. Mas você conheceu o Silvio? Eu fiz a entrevista. Me conta essa história. Calma, a gente interrompeu, vai. Então, aí eu mandei um e-mail, não voltou. Fui dormir. Quando eu acordei, já tinha a resposta do Silvio Santos dizendo que me daria entrevista. E aí, fui pro complexo do Anhanguabaú. Você morava no Rio? Eu morava no Rio, mas eu estava em Volta Redonda. No dia que eu mandei esse e-mail, eu estava em Volta Redonda, eu me lembro bem.
Fui pro complexo do Anhangabaú, fiz a entrevista com o Silvio, fiquei com o Silvio umas 3h30, porque cada momento que eu tava com ele, entrava alguém, aí eu tinha que tirar a fita cassete, entrevistando o Silvio. Na sala dele. E ele queridaço te recebendo, super generoso. Como é que foi a experiência? Super generoso, ele bem profissional, ele me disse, no início da entrevista, isso que foi uma das coisas que viralizou, eu falei pra ele, Silvio, é pra fins acadêmicos da universidade e tal, mas se você quiser, eu assino uma declaração, um documento dizendo que eu não vou comercializar essa monografia. Uhum. E aí ele me disse, imagina, se eu não acreditar na palavra das pessoas, eu vou acreditar em quem? Pode perguntar. E eu me lembro que eu tava cheia de pergunta. E sabe uma coisa engraçada que eu me recordo também? Eu não fiquei nervosa. Eu tava na frente de um grande ídolo, mas eu tava tão preparada, eu já tinha estudado tanto a vida do Silvio Santos, que eu não fiquei nervosa, sabe? As pessoas perguntam, mas você ficou muito... Não fiquei. Ele é um entrevistado fácil, porque você faz 1, 2 perguntas. Ele desenvolve. Ele desenvolve. Isso facilitou consideravelmente. Mas, enfim, fiz minha monografia, tirei 10, e é a minha história com o Silvio Santos, e eu sempre... Claro... que eu entendo os motivos do Silvio Santos nos últimos anos ter sido mais cancelado. Eu entendo, concordo, faço coro. Mas como o comunicador, não tem ninguém como ele. A idade deixa sem filtro também, né? Ele tava mas quando a galera ele era resgata, ele era muito bem assessorado para ser sem filtro, né? Muito milionário pra gente passar esse pano. O que no Silvio te chama a atenção como comunicadora? De virtude dele? Nossa, é muita coisa, assim. Eu acho, uma das coisas que eu trouxe pra mim... Que você acha que tem de você, exatamente. Uma das coisas, então, que eu trouxe pra mim são as colegas de trabalho. Claro que eu não chamo o ouvinte de colega de trabalho, mas eu entendo que o ouvinte é meu colega de trabalho. Uhum. Eu entendo que é uma troca, que eu só faço rádio, ou eu só faço Sem Censura, ou eu só faço o meu canal, Papo de Música, porque tem alguém que está assistindo. Essa coisa de faço música pra mim, faço jornalismo pra mim, não cola comigo. Eu quero ser ouvida, sabe? Eu quero que o meu trabalho tenha eco. Se for pra eu fazer uma coisa só pra eu, minha mãe e meu irmão assistirem, eu faço em casa, dentro de casa. Eu não vou pra rua fazer. Então, esse respeito, sabe? De maneira nenhuma, assim, subjugar o público, eu acho que eu trouxe muito do que eu vi a minha vida inteira ele fazendo. E falando sobre o jornalismo, Fabi, a sua história no rádio é muito forte, né? Mas indo para essa parte mais da comunicação mesmo, e falando sobre música ainda, o que você acha do jornalismo de música hoje em dia? A pergunta é bem abertona mesmo. Eu acho que tem muita gente competente fazendo jornalismo musical, mas o algoritmo... A gente é muito refém de algoritmo hoje. Então, a gente não vê se a gente não pesquisar, se a gente não garimpar essas pessoas. Aquelas que sobressaem são aquelas pessoas que têm números mais expressivos. Sim. E, normalmente, quem tem números mais expressivos é mais influenciador do que jornalista. E aí rola uma confusão do tipo, jornalismo musical morreu. Não morreu, tá aí. Só que você tem que garimpar para procurar. O algoritmo não te entrega de graça coisa boa, gente. Elon Musk tá aí fazendo o que tá fazendo. Então, o algoritmo não vai te entregar de graça uma coisa muito legal. Você tem que procurar. E existem vários jornalistas legais. Tanto existem que eu criei um festival chamado Festival Papo de Música, que é um festival para promover o jornalismo musical. O festival chama Papo de Música, não é de música? É de música, mas não é de shows de música. Sim. É para promover conversas musicais. Eu fiz a primeira edição em 3 cidades ano passado, Rio de Janeiro, Recife e Curitiba. No edital que eu passei da Caixa Cultural. Espero passar muito no próximo edital, porque quero levar para as outras cidades também. Quero fazer a 2ª edição no Rio de Janeiro, porque há muitos jornalistas musicais bons, muito bons. Só que o algoritmo realmente vai levando aquele bando de notícias aleatórias e você acha que influenciador é jornalista, e não é. São coisas mais rasas, que chegam, né? Pelo menos é uma sensação que eu tenho. Eu não sei nem se a palavra é rasa, mas eu acho que chega muita coisa repetida. É o mesmo entrevistado passando por 10 influenciadores, falando as mesmas coisas, sabe? Com a pluralidade, com a diversidade que a gente tem. Sim. E como é que é pra você se comportar no digital?
hoje em dia? Poder levar o teu trabalho com essa profundidade que você tem de pesquisadora para esse universo. Quais são teus desafios? O que você sente no coração? As angústias ou as facilidades? Tipo, assim, bem verdadeira. Apesar de eu ter um canal no YouTube chamado Papo de Música, inclusive quem estiver ouvindo e assistindo, entra lá, youtube.com/Papo de Música, que tem várias webséries autorais e tudo. O meu lugar não é no digital. Eu uso o digital para desdobrar o que eu faço na TV, o que eu faço no rádio. Mas eu não sou... Eu vou te dar um exemplo do meu afilhado. Esses dias eu estava dando aula para o meu afilhado. Aí eu falei para ele, Neto, vamos pro Google pesquisar. Não, Dinda, vou ver no TikTok, gente. Pesquisa no TikTok. Ele pesquisa, ele tem 14 anos, ele faz pesquisa no TikTok. É a geração, e o Bento vai ser outra coisa, mas não é o meu lugar. Esses dias, com o mesmo afilhado, a gente estava falando sobre como que a identidade de um ser humano, ela é desenvolvida. Eu peguei um livro que eu estudei na faculdade, na minha estante, que chama Identidade, por um acaso, e fui falar com ele e tal. Ele, Dinda, pelo amor de Deus, de onde que eu vou tirar xerox? Eu falei, Neto, tira xerox disso. Dinda, onde é que eu vou tirar xerox? Então, eu tenho 43 anos, a minha mãe é mais moderna que eu, minha mãe é mais digital que eu. Eu sou muito analógica. Mentira. Eu sou muito analógica. Eu gosto de riscar, de caderninho, eu gosto. Tá, mas... então, aproveitar para te Eu gosto de disco. Você Pra que ele se tem redimir, Fabiane. E pra ele se redimir do redimir, piloto. ele tem que me dar Você que é coleção do toda. vinil agora, que tem um aparelho de vinil, tem um Agora disco não, de já 1976 que eu tô dando para ela aqui. Caetano, ela que foi ver Caetano, Bethânia e Caetano. Betânia, sim. Então esse disco é de 78, eu falo 76, 78. 78. Maria Bethânia e Caetano Veloso ao vivo. E aí lembrei, tava um disco da minha sogra, tava lá em casa, eu falei, cara, ela vai gostar disso. Então, já que você Olha, mas você não é tão do digital. Redimir, eu já tirei 50% da sua culpa agora. Mas aí, ó, próxima Olha entrevista com um dos dois que você fizer, você pega Eu um peço autógrafo dos dois. Tá. Mas enfim, voltando ao assunto do ser digital. Você falou que a sua mãe é mais digital que você. A minha mãe é mais digital do que eu, porque ela usa Alexa, né? Eu nem Alexa uso. isso. Eu nem Alexa uso. Como é que é o rádio falando? Alexa do rádio. Não é um Reels que eu vi, criancinhas pequenas de 2 anos, assim, ouvindo rádio e falando, Alexa, não é essa que eu pedi. E era rádio, né? Meio que rola isso, assim. Rádio, na verdade, Mas, é assim, cachaça. Mas você se sente cobrada? Uma pergunta bem direta, assim, do Como? tipo... De estar nos meios digitais e divulgar o teu trabalho lá, é algo que te angustia ou não? Você fez as pazes com isso, foi já? Não, olha, profissionalmente nada me angustia, juro. Eu uso o meu Instagram, que é a minha principal rede. Eu até usava o X, né? Mas aí agora o bonito lá resolveu, então não uso mais. Mas o bonito que eu tô dizendo é o Elon, tá, gente? Eu sou 100% a favor do Alexandre de Moraes. Mas eu uso o meu Instagram pra desdobrar o que eu faço. O Papo de Música... Então, olha que curioso, né? Eu só criei o Papo de Música pra ir pra televisão. Eu faço o Papo de Música no formato, na edição. Meu editor é excelente, Vitor Souza Lima. Esse é bom. Eu só faço o Papo de Música pra aquilo me levar em algum momento pra televisão. E porque que deu certo. Quer dizer, Não, nesse formato que ela sem quer. censura, não, mas né? você censura, você chegou através também de censura. Mas o Papo de Música, por exemplo, me ajudou a ter o APCA, que é um prêmio de muito prestígio. Apesar de eu ter ganhado na categoria rádio, o Papo de Música foi citado na hora da premiação. Então, e eu gosto de falar isso, apesar de o dia da premiação, eu estava viajando para fora do país, porque foi em julho, foi minhas férias. Mas eu ganhei no ano que o Mano Brown ganhou o melhor podcast. No mesmo ano. Mas o Papo de Música também é um jeito, sei lá, toda websérie que eu penso num formato que caberia na Rede Globo. Sim. Sempre, assim, que caberia em algum programa, algum canal da Globo, sabe? Qual entrevistado que mais Sonho? te marcou? Não, que mais te marcou durante o Papo de Música? E fala também do sonho, que você ainda não entrevistou, que você gostaria. Sonho são 2. E bem diferentes. Chico Buarque e Mano Brown. Eu tenho muita vontade de entrevistar os dois. Mas é vai questão de conseguir. tempo, A Maria aí, o Mano nossa. Brown, vai conseguir. E O mais Chico Buarque me marcou- é um amor antigo, que eu lembro dela que ela falava isso direto na MPB. E era Marisa Monte também, né? Em 2010 ela já A falava que isso pra mais mim. me marcou foi Marisa, porque
é uma artista que... Foi a artista que eu mais ouvi na vida. Aquele LP dela, a Cor-de-Rosa e Carvão, eu tinha 2, porque um já estava completamente arranhado, mas eu não me desfazia dele. E tinha outro, assim, também. Eu me lembro de ir nas lojas americanas comprar esse LP, sabe? E você tem ele em casa, não? Eu tenho o Menos Arranhado. Entendi. Não, eu tenho o Menos Arranhado e depois, agora, recentemente, o Clube Noise acabou fazendo um relançamento, aí eu tenho também em casa. Não, super tenho. Mas foi a entrevista que mais me marcou. Eu me lembro... E mais do que isso, gente. Eu tava muito nervosa, tá aí. Raramente eu fico nervosa, da Marisa Monte eu fiquei muito nervosa. E quando foi ao ar, a Marisa me mandou um áudio. Gente, um WhatsApp. Eu lembro que você botou lá no nosso grupo. Eu mandei pro meu WhatsApp inteiro. Mandou pra mim ou pro grupo lá que a gente tem junto. Pegou um ano. Porque Mas ela é impressionante. foi, Ali ela foi de uma generosa, gentileza, dizendo que tinha ficado muito confortável com a entrevista, que ela sentia que era uma entrevista de fã, sem eu ter deixado o jornalismo de lado. Ela foi de uma generosidade. Você tem esse áudio ainda, Fabi? Então, o áudio eu acho que eu tenho, em algum lugar. Já tem também. Mas é nessas lugar. horas que você, assim, é sua conquista. Eu fico também feliz pra caramba, e como se fosse também uma conquista minha, porque eu vejo também, ó, o que você está conseguindo, está alcançando, isso é bonito pra caramba, cara. Pra quem realmente apostou, você torce a favor, tá sempre lá. Eu tô sempre lá. Eu vou entrevistar o Pretinho da Serrinha no Rio Innovation Week. Eu vou estar lá. Eu cheguei lá e meio que em cima da hora, mas eu tô lá. E realmente é quem a gente torce junto, né? Vai junto. Eu acho também. Eu acho isso. Eu acho que gratidão é o melhor e um único sentimento que você pode ter para quem te apoiou, sabe? E eu acho que muita gente esquece. Artista tende a esquecer muito. Muito. O que é muito chato, porque às vezes você deu espaço para um determinado artista quando ninguém dava, e aí o artista estourou, você não consegue mais entrevistá-lo. Claro que isso acontece também. Mas eu tento sempre me agarrar naqueles artistas que entendem que quando ninguém estava dando espaço, sabe? Eu estava lá dando espaço e criando projetos para incluí-los. É isso, foca em quem, na verdade, é grato ainda. É como eu falo, você falou da história de quando eu entrei em 2010, o Eduardo Andres, que é o que estava na rádio lá, que ele me chama para estar lá, a gente começa a desenvolver as coisas e tudo mais. Então, gratidão é meio que tudo. Assim, quem não é grato, tu esquece, deixa pra lá. É verdade. Então, menos um pra me atrapalhar a vida. Porque tem uma troca verdadeira também, e falando, né, de gratidão também, a própria dona da MPB-FM, Ariane Carvalho. É bom citar a Ariane. Porque a Ariane, primeiro, é raro uma mulher na presidência de uma rádio. É muito raro. Ela era presidenta e dona. Então... Uma dona da rádio que dava carta branca para mim, para você, com Faro. Para tanta gente ali que desenvolvia os projetos. A Viviane lá com a turma dela do marketing. Sim. Mas a Ariane realmente é ponto fora da curva. E Fabi, você uma sente... pena ela ter vendido no MPB. O quê? MPB-FM. Somos todos órfãos. É verdade. Sinto falta também. Eu nunca... Desculpa a Ariane por ter vendido a MPB-FM. Ela ficava me perguntando, Fabi, mas por que a Ariane vendeu a MPB-FM? Pelo amor de Deus. Faz parte. Pois é, e é triste, né, quando você vê as rádios acabando, assim, algumas rádios, que você fala, gente, não, porque quando uma morre... Você enfraquece todo o movimento do negócio. Todas as rádios ficam tristes, assim, não é uma competição. É um ecossistema todo que se prejudica. Você tem toda a razão. Termos de injeção de dinheiro para aquilo rodar, né? Da credibilidade, tipo de publicidade. No mercado, não, tudo ouvinte, isso junto. Né? É isso. Os ouvintes ficam muito órfãos. Eu lembro quando a Moody acabou, né, Luciana? É isso. E a gente teve nosso papo. E foi isso, assim, tipo, ouvia todo dia, porque era minha companheira, como, não sei o quê. Então, você perguntou do Silvio Santos também, essa coisa da companhia. Eu acho que é entender que o rádio, especialmente, ele é companhia. Sabe, você ouve rádio para você desestressar, para você fazer qualquer coisa ouvindo rádio, sabe? Ele é muito companhia. Então, quando uma rádio fecha, ainda mais uma rádio como a MPB-FM, que era uma rádio muito querida na cidade... Foi um baque por todo mundo. Luta MPB. A Ivete postando, Caetano. Foi um baque para todo mundo, assim. E que fomenta muito a música brasileira também, né? Tem isso. Puramente brasileira. Temos a Nova Brasil aí. Agora, a verdade seja dita, só para também deixar claro. O governo é uma rádio concessão pública. Sim. O governo podia ajudar mais.
Porque, bom ponto, sabia, Fabiana? Porque muitas rádios fecham também porque não conseguem se sustentar, mesmo elas sendo comerciais. A própria MPB-FM nunca foi uma rádio lucrativa. Verdade. Né? Era uma rádio que precisava sempre estar fazendo projetos, criando coisas. Comercial. Exatamente. Então, sangrando ali. Né? Eu entendo que há muitas rádios, especialmente no interior do Brasil e tal, que conseguem dinheiro de maneiras mais, sei lá, de diferentes maneiras, sabe? Mas há muitas rádios sérias que não conseguem se sustentar ou que poderiam estar muito além na sua programação de projetos autorais, etc. Concordo. Se tivessem verba. A Mood é um exemplo. Concordo, perfeito. É isso, comercial muito ativo e quando uma sai, enfraquece a injeção de grana, né, da percepção de mercado publicitário. Então, a galera não acredita mais tanto em rádio. E aí, um movimento que começa a se comunicar e é isso, cada vez mais defasado, assim. Sabe uma coisa que eu te vejo muito? Como uma mulher defensora de mulheres. E eu queria saber de você, você é... Não, é porque depois eu quero dar esse depoimento sobre isso. E abrindo portas, né? Não só tecnicamente falando de espaço, mas para outras mulheres, inclusive. E você foi premiada até no evento de mulheres que fomenta a indústria. Exato. Sim. E 2 vezes, né? Sim. Você sente que a indústria ela tem dado mais espaço para mulheres? As mulheres têm se ajudado mais? A gente tem uma primeira presidenta de gravadora, né? Enfim. Você sente que isso tem rolado? Não. Acho que é muito discurso e pouca prática. Não sinto que isso tem rolado. E se a gente fizer o recorte racial, aí que não tem mesmo. De mulheres, de mulheres pretas, negras, de mulheres indígenas, não estão incluídas no mercado. Não estão. Acabei de dar o exemplo, assim, como radialista. A minha inspiração era a Patrícia Palumbo. Hoje a gente tem 3. O que mudou? Muito pouco. Então, assim, a gente tem um discurso muito preparado, a gente está muito afiada no discurso, mas a prática não é essa. Você acha que as mulheres têm se ajudado? Mais? Acho que mais ou menos. Eu acho que quando você tem uma presidenta de uma gravadora, mulher, e ela coloca na sua diretoria outras mulheres, ok, mas quando são outras mulheres brancas, sem nenhuma inclusão, sem nenhuma diversidade, eu não sei se isso também, sabe? Ajudar mulher só por ajudar mulher, eu não sei. Eu acho que a gente tem um problema racial no Brasil que é muito sério. E quando a gente fala de inclusão, a gente precisa falar de pessoas pretas, porque somos 56% da população. Sim. Então, se a gente tem um mercado branco, que parece um mercado suíço, a gente não está representando a nossa sociedade. Então, assim, mulher ajudando mulher, mulher branca ajuda mulher branca. Não sei se isso é, de fato, uma inclusão, entendeu? Quando eu vejo as empresas que eu trabalho, eu olho para o lado, assim, faço aquele exercício, né, de olhar para o lado. A Elisa Lucinda fala isso. É um apartheid, porque você não vê pessoas pretas em cargos de direção. Eu me lembro, posso estar enganado, o Luciano me corrige, eu me lembro de ter uma pessoa preta na minha história inteira de rádio em cargo de gerência, que é o Ed. Que era um homem até. Que é um homem preto, diretor o Ed. comercial da Diretor MPB-FM, comercial, que agora e está na depois- Paradiso. Só em 18 Na anos. Mix também. Sim. Então, assim, não, eu acho que o discurso é muito mais afiado do que a prática. E como é que você faz isso nos seus projetos, Fabi? Então, pra mim, esses dias eu tava respondendo até essa pergunta, eu tava conversando com uma amiga minha, tinha dado pra ela um briefing, ela é escritora, ela vai escrever pro site da Nova Brasil, e aí ela falou, mas Fabi, onde é que eu vou achar essas pessoas? Eu falei, treina o olhar. Comigo hoje, e veja bem, o meu letramento veio muito tardiamente, tá? Mas comigo hoje é muito mais fácil, porque eu tô realmente com o olhar treinado. Então, nos meus projetos, vai ter sempre diversidade. Eu não priorizo mulheres, eu priorizo pessoas pretas, pessoas LGBTQIAP+, e pessoas indígenas. E aí, homens e mulheres. Porque eu parto do seguinte princípio. Na nossa pirâmide social, quem está na base são as pessoas pretas, sejam elas homens ou mulheres. Então, eu não priorizo necessariamente as mulheres. Eu priorizo pessoas pretas, LGBTQIAP+, indígenas e tal. Mas, nos meus projetos, de modo geral, a maioria é mulher. De modo geral, não. Em todos os projetos que eu já fiz, a maioria é mulher. E, inclusive, nas minhas entrevistas do rádio. Se você pegar o ano, sempre é a maioria mulher. E eu tento muito mesmo
não levar pessoas pretas, apesar da Nova Brasil ter um programa chamado Mais Preta. Você fez que é uma o programa temporada, inclusive, não fez? Tá na segunda temporada, que é o programa apresentado pela... Não, o que você tá falando é do Papo de Música. Do Papo de Música numa temporada. Isso é de outra pessoas coisa, pretas. Mas a Nova Brasil tem um programa apresentado pela Didi Couto, que chama Mais Preta, que é um programa voltado só para Black Music. Sim, e ela ela entrevista só pessoas pretas. O Vozes da Vez não é assim. O Vozes da Vez é um programa que entrevista personalidades de todas as áreas. Mas se você pegar o todo... A maior parte das pessoas que eu entrevisto são pessoas pretas. Até porque eu levo aquela premissa do Letieres Leite. Toda música brasileira é afro-brasileira. Então, se eu tenho um programa de música, eu entrevisto as pessoas, né? Perfeita. Que fazem a afro-brasileira, música afro-brasileira. Mas, enfim, eu não acho. Eu não acho que as mulheres estão se ajudando mais. Eu acho, assim, que os brancos continuam ajudando os brancos, pacto da branquitude. E que o discurso é muito mais afiado do que a prática. Sim. Muito mais afiado. Por que eu comentei, quando você citou isso, eu já apontei para ela, porque... Mas eu brigo o legal por espaço. A provocação que ela fez, na primeira temporada, sem eu perceber, a gente foi trazendo alguns amigos e tudo mais, para a gente consolidar. Graças a Deus, estamos na segunda temporada e crescendo cada vez mais. Mas na primeira temporada, sem eu perceber, você falou assim, adorei o podcast. Eu perguntei para ela, porque agora é o contrário. A opinião dela do Luciano que virou entrevistador, né? Ela assim, adorei, mas não tem mulher para levar. Impressionante. Ela levantou esse ponto. Na hora. Eu falei, caramba, ela tá certíssima. Fabi? Obrigada por isso. Então a gente já está marcado com a Paula Lima, já está marcado com a Luciana Pegoré, Fabi de sua xará, Fabiane Costa. Colocamos uma apresentadora também aqui, a Lu Heine, que caiu também literalmente de paraquedas num papo nosso lá com o fim lá da Mood. Eu perguntei para ela se ela topava, ela topou e veio realmente trazer um outro olhar. Porque a gente tinha... às vezes é bom alguém provocar também, para perceber que você está errado. Você precisa tipo, me ensina, me fala o que eu preciso melhorar, o que a gente precisa melhorar. Sim, isso é muito então tem que ter essa provocação também de outras pessoas. Então... É bom também ter esse olhar aí para você realmente dar uma sacudida. Eu acho 2024, gente, sabe? Não é possível que a gente viva numa indústria de música que representa, tipo, a música brasileira é afro-brasileira. E a gente vive num mercado que é 90% branco. Se a gente for para cargos de chefia, é 100% praticamente. Então, isso é uma coisa que me incomoda profundamente, porque eu não vejo a gente caminhar. Eu não vejo. Eu vejo pessoas em determinadas situações pontuais, postando nas redes sociais. Novembro tá aí é o mês da consciência negra, aí você vê uma... Mas é só. As coisas... Se você tem a oportunidade de contratar, você vai contratar pessoa branca. Não! Ah, mas a pessoa branca é mais capacitada. Tá bom, então contrata a pessoa preta e capacite. E capacita, exatamente. A gente tá num momento que a gente não tem mais desculpa. A gente precisa inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Então, eu penso muito isso, Luke, porque eu na época da MPB-FM, eu fui responsável pela contratação de 2 pessoas que eu amo. São 2 pessoas que hoje estão super bem posicionadas no mercado, mas se fosse com a cabeça que eu tenho hoje, elas não seriam contratadas. Não seriam elas as escolhidas, sabe? É isso, a gente está em processo de mudança toda hora. A gente está em processo. Eu acho que posso te responder essa pergunta daqui a 2 anos de uma maneira diferente. Mas hoje, eu não acho que as mulheres estão se ajudando. Eu acho que pessoas brancas ajudam pessoas brancas. E eu acho que o mercado ainda é extremamente racista e machista. Principalmente o mercado de rádio. O mercado de rádio é muito machista. Sim, sim. Um movimento que eu acabo vendo, e de fato, em cargos de diretoria, a gente pode dizer que 0 mesmo. Mas nas áreas, eu acho que mais alternativas e comendo pelas beiradas, o que é maravilhoso, em produções, né? Pessoas que estão mais no... Mas isso sempre teve. Isso sempre teve mais mulheres. Não, digo assim, até de pessoas pretas, assim, acaba... Se eu ver até quando eu entrei na indústria, o tanto de contato de pessoas que eu vejo pretas entrando na área, isso tem me deixado muito feliz, assim, porque é isso, mesmo que ainda não seja num cargo de direção, de tomada de decisão, que tem que haver com certeza. E eu sou muito a favor das mulheres também nesse lugar. Nada contra os homens, mas eu acho que precisa ter para uma outra questão de ponto de vista, como o Luciano falou, né, de outra vivência, de outra experiência. Mas eu vejo que tem havido esse movimento, pelo menos em é como se, isso que você falou, a base fosse formatada por essas pessoas e aos poucos elas pudessem ir galgando degraus, sabe? Então, isso eu acho que é o discurso, não é a prática. Isso não acontece na prática. Eu acho que muitas empresas têm vagas afirmativas. Sim.
A pessoa não entrou por uma vaga afirmativa. Ela não é capacitada para estar naquele cargo. Às vezes, ela trabalha em lugares muito distantes de onde ela mora e ela ganha o mesmo vale. Eu acho que as empresas precisam entender, de um modo geral, e as diretorias que estão encabeçando essas empresas, que você tem que ter um olhar mais empático para essas pessoas, para inseri-las no mercado. Não dá para a gente inserir uma pessoa preta no mercado que mora que precisa pegar uma condução de 2 horas para chegar no trabalho, do mesmo jeito que você está inserindo um trainee que vem da Mackenzie. Não é possível isso, sabe? Sim, é um ponto interessante. E eu acho mesmo. que quem começou a me abrir os olhos nesse ponto foi muito Fiote e Emicida, em conversas com eles, assim. Porque me mostrou uma realidade que não era minha. Eu venho de uma classe média, no interior do Rio de Janeiro. Fui criada sem nenhuma referência negra. Me descobri uma mulher negra há pouquíssimo tempo, muito porque eu fiz aquele DNA de árvore genealógica e porque casei também com um homem que morou nos Estados Unidos e lá é muito nítido quem é branco, quem é preto, não tem meia conversa, não tem moreno. Então ele me ajudou também nesse letramento. E amigos como Evandro, como, né, que é o Fiote e o Emicida, outras conversas que eu passei a ter. E passei a enxergar uma coisa que estava na minha cara e eu não enxergava. Então, eu acho que o que falta no nosso mercado e para as pessoas de modo geral é esse letramento. Se a gente olha para a televisão brasileira, é uma televisão que podia estar na Suíça, né? Quem são os apresentadores negros que a gente tem na televisão? Isso é Mas o verdade. Coutinho, ponto. Não, tem mais, tem outros, claro, mas eu tô falando como referência. Apresentador, não diria que tem, não. São pouquíssimos, então, de fato. a gente precisa ter esse olhar, sabe? E esse olhar, para mim, vai para além de olhar mulheres. A gente precisa ter um olhar racializado sobre as coisas. Sim, você tem toda a razão. Mas isso é muito interessante, assim, de falar, né? Porque esse ponto que você falou sobre dar oportunidade e prestar atenção na necessidade daquela classe, daquelas pessoas, talvez seja algo que as pessoas não pensem, assim. É um ponto de luz e, para mim, sempre que a gente pode jogar luz no assunto, é a melhor maneira da gente debater ele e desmistificar ele, assim. De fato, quando uma pessoa ela tem um outro tipo de condição e você ouve aquele caso a caso e ajuda com o movimento do todo, isso faz todo sentido, né? Assim. Sim. Porque é isso, as pessoas não têm tido essas oportunidades. E que eu acho que a gente hoje, como você falou, 2024 não tem como a gente viver só um tipo de ótica, só um tipo de ponto de vista, enfim, fora não dar oportunidade para outras realidades, assim, de fato. E isso você vai virar mãe agora, né? Você já é a mãe do Bento. E eu queria que você falasse um pouco dessa relação da maternidade, fora trabalho, né? Porque a gente falou bastante do seu lado profissional. O que tem mudado para você nesse lugar de mãe, de legado, de valores e princípios agora, assim? Lu, vão me achar a pior mãe do mundo. Mas ainda não caiu minha ficha. Tá dormindo? Não, claro que você tem as limitações corporais, né? Eu engordei muito já, além do meu peso. Até porque eu fiz um tratamento para tentar engravidar durante muito tempo. Então, eu me entupi de hormônio. Mas essa ficha, assim, de o que mudou... Cara, eu ainda não caiu a minha ficha, sabe? Eu sempre quis ser mãe. O Luciano me conhece há uns anos. Eu sempre quis ser mãe. As tuas entrevistas antigas você falava disso, Fabi? Eu sabia que eu seria mãe em algum momento, mas eu não sabia que o meu caminho seria tão árduo para conseguir ser mãe. O caminho foi muito árduo, eu tentei desistir, eu quis desistir algumas vezes, meu marido me puxava e quando ele estava querendo desistir, Foi um caminho muito árduo. O João é um anjo que apareceu na sua vida Eu que sou uma anja. para segurar as pontas em casa. Eu que sou uma anja. Vai vir esse lado mãe agora, sensível. Mas isso é hormônio. Isso é hormônio. Mas assim, eu acho que toda mãe deseja pro filho que ele seja feliz, né? Mas eu achava essa coisa de projetar em filho uma balela. Falava, gente, eu ficar projetando em filho? Cara, mas você projeta, não tem como, sabe? Todas as leituras que eu tô já comprando pro Bento, já são leituras que eu fico assim, vai que ele seja, né, um cara bem posicionado, progressista. Então, você projeta. Então, eu acho que assim, o que mudou? Minha casa já mudou, a gente já mudou os lugares, né, para abrir espaço para ele, meu corpo tá abrindo espaço para ele. Mas a ficha ainda, assim, não caiu tanto, sabe? Pra não dizer o que
uma coisa objetiva. Eu tô ouvindo muita música infantil. O que você tem escutado, inclusive? Olha, um disco que eu tinha quando criança, que eu amava, chamava Arca de Noé. Ah, sim, claro. Esse disco foi lançado em 83 Vinícius de com uma Moraes, coletânea de Vinícius de Moraes. Todos os artistas gravando. Vinícius e Toquinho, Vinícius MPB4, Vinícius e Alceu Valença. E esse disco é um disco que eu coloquei na playlist do Bento, assim, é um disco que ele tá todo lá. Um outro eu lembro disco... até que é uma girafinha, várias, enfim, a maior, né, que me chama a atenção. Um outro disco que eu tô reouvindo, que na época que foi lançado eu não dei muita atenção e agora virou playlist lá de casa, é o Adriana Partimpim. Ah, sim. Porque quando ele foi lançado, eu não queria ter filho, mas assim, lá longe. Vai ter daqui a pouco vai ter que você que é agora do vinil, vai ter aqueles disquinhos coloridos também. Que era distribuído na banca de jornal, lembra? Isso, bota tempo nisso. Então eu passei a ouvir muita música infantil, de uns tempos pra cá, assim. O Bento ouve muita música. Fora as músicas que o João inventa pra ele, né? João toca violão inventando música, Já deve ter saído algumas composições ali. Faz serenata. Isso é muito bom. Gente, ó, eu tô olhando aqui, na verdade a Fabi tem horário, tô pensando no João até. Um abraço do João que marcaram de se encontrar aqui, eu tô preocupado com ele. Então, tô preocupado com ele aqui, que tô vendo o horário. Enfim, é isso. Não sei se a Lu quer falar mais alguma coisa, mas eu queria mesmo agradecer a você, porque eu convidei ela na hora. Falei, será que ela vai topar? Porque ela gosta de ser entrevistadora, não entrevistada. Mas topou na hora para realmente contar um pouco das histórias. A gente até foi um pouquinho ameno, assim, tipo, brigava mais do que essa... Com certeza, a gente brigava mais do que rolou aqui. Mas, nem rolou treta nenhuma. Nada. Deixa os bastidores para os bastidores. Mas queria agradecer você mesmo e primeiro parabenizar por tudo que você construiu e conquistou ao longo da vida. Assim, eu realmente, se eu sou um pouco parte disso, na verdade, eu fui o cara que percebeu esse talento que você tinha. Então, muita gente, eu escutei, como eu falei aqui, antes da gente entrar aqui, muitos assim falaram, você tá maluco de colocar uma assessora de imprensa no microfone para fazer entrevista com artistas e aquela coisa toda. E você, na verdade, você mesmo provou todo esse seu valor. Eu até brinquei que a única pessoa que eu tinha que escutar mesmo foi a Ariane falando para mim, mas Luciano, você tem certeza? Eu falei, Ariane, a gente não tem certeza de nada, mas vamos apostar. E ela realmente, escutou o piloto e deu aval para a gente colocar no ar. Então, desde então, só vi você decolando. E ter você aqui hoje, para mim, é motivo de orgulho de saber que... a gente já falou assim, eu te amo, você fala eu te amo também, porque realmente o que a gente construiu juntos, isso vai ficar para sempre. Então, obrigado. Eu te agradeço. E eu me lembro de uma coisa também muito legal e generosa do Luciano, que quando ele me levou para Nova Brasil, ele falou assim para mim, eu tô te trazendo porque eu vou sair já. Vou preparar o terreno porque você Eu quero que você fique aqui, porque aqui vai ser uma rádio que vai te projetar. Não deu outra. E ele saiu 6 meses depois, eu acho. Lá até hoje. A rádio que realmente queriam, não vou falar nada demais, mas a rádio que realmente queriam que eu fizesse, era uma rádio que eu não sabia fazer, que era muito ligada ao jornalismo, né? E eu sou muito mais da arte e da cultura. Então, na verdade, essa rádio não é para mim, foi só isso que foi o papo que aconteceu. E eu falei para ela, você vai dominar isso aqui em 2 tempos. Os paulistas vão adorar essa carioca, essa volta à redondência. Danilo não concorda. Nada, tá lá até hoje, não é à toa, não. Fabi, eu quero muito te agradecer, óbvio, por você ter vindo de barrigão. Quando o Luciano falou, ele falou, Fabi, topou. Eu falei, calma. Quanto tempo? 8 meses. Eu falei, gente, ela vai ter no meio do negócio, bebê. Tem que pensar ela nisso. parou de trabalhar já, ela topou só vir. A gente está trazendo com o Bento aqui, no forninho. O bebê a gente tem que depois marcar na terceira temporada. Aí você vai me falar, caiu a ficha, alô! Mas eu quero dizer o quanto que você inspira, não só outras mulheres como eu, o quanto que é importante a sua trajetória, o quanto que você abre espaço de verdade pra gente aprender cada vez mais, pra cultura. Então, você é uma peça muito fundamental. Eu te acompanho e outras pessoas também. A gente consegue ver todas as suas articulações no mercado, o quanto que isso reverbera. Então, de verdade, assim, parabéns pela sua trajetória. Muito obrigada, não só por ter vindo, mas pelo legado que você deixa pra gente e pra cultura. E é muito bom te ter aqui.
Que dê tudo certo com o Baby. Quando eu estiver precisando de terapia, eu vou vir aqui. Obrigada, Lu, pelo seu carinho, pelas suas perguntas. Obrigada, Luciano. Foi uma alegria estar aqui. Bom saber que essa segunda temporada está cheia de mulheres, Luciano. A terceira temporada faz só com gente preta. Quero ver uma terceira temporada assim. Vambora. É isso aí. Obrigado, hein, gente. Isso. Calma que a gente tem que fazer aquele finalzinho do tipo, gente, olha só, ativa sininho, já segue o canal já, que a gente vai receber tantas pessoas incríveis assim como a Fabiane Pereira por aqui, viu? Obrigada, né, Lu, por terem participado. Beijo. Obrigado, Fabi. Obrigada. Valeu, Bento. Obrigado. Valeu, João.